Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente da Expo Inter, no espaço RS Innovation Agro. Estou com o Léo Redondo, da Semente Negócios. Eu sou a Gemina Roden e, através da organização conjunta da Prefeitura de Esteio, Universidade Fevale, com colaboração na curadoria SICT e Regimp, com os nossos patrocinadores Banrisul, Badesul, BRDE e Virtuais, nós estamos nesse evento proporcionado por todos os nossos patrocinadores e vamos saber quem que é o Léo Redondo e o que ele veio fazer aqui. Ótimo, Gemina, obrigado pelo convite. A gente veio prestigiar o lançamento desse hub do evento, que é correalizado, por instituição pública, privada, academia. A gente admira, veio aprender com vocês e compartilhar um pouco também do que a gente faz dentro da Semente Negócios, que é um grupo de empresas com 3 frentes de atuação, focados, claro, em empreendedorismo e inovação, mas que a gente tem um foco muito específico no Instituto Córea de Inovação Social, com públicos e um recorte de público subrepresentados, como indígenas, como mulheres, pessoas pretas. A gente tem a Semente Aceleração, que olha para empreendedores e toda a jornada da incubação até a aceleração, e a frente em que eu lidero, que é de inovação corporativa. A gente trabalha com organizações, empresas, desenvolvendo e capacitando a sua potência de inovação, as suas habilidades e competências para conseguir se transformar, entregando resultados de competitividade, crescimento e longevidade. A gente está falando sobre métodos e processos, mas principalmente sobre as habilidades e a cultura, porque de fato a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter competência, mas esbarrar no exemplo, na cultura, nos hábitos e no comportamento do dia a dia. E para a gente é super importante estar aqui em Esteio, estar no Rio Grande do Sul. A Semente é uma empresa gaúcha de 13 anos, então de fato é um super orgulho e a gente gosta muito de contribuir nesses movimentos que atrai, A gente esteve aqui com uma cooperativa, a gente está falando com um agronegócio tão importante para o nosso país e que precisa sim se modernizar, precisa ter uma atuação inovadora, porque de fato a gente está vendo transformações ocorrendo no mercado e essas mudanças de gerações dentro das famílias, dentro dos negócios familiares, das cooperativas, é tão importante essa transição ocorrer de forma estratégica e pautada aí na agenda e em alguns desafios globais, mas principalmente com uma visão local. Como que a gente consegue olhar para esses negócios de forma longeva, garantindo a sustentabilidade, e sustentabilidade a gente fala do ponto de vista financeiro, porque números é importante no final da planilha, no final do mês, no final aí, dos períodos dos negócios e de planejamento, mas também a gente tem que olhar na nossa responsabilidade, Então, o que a nossa organização, nossa empresa provoca no mundo? Quais impactos a gente tem? E na Semente a gente fala que pessoas e negócios sempre causam impactos e que é necessário olhar que impactos são esses, porque se você não olhar e não ter atenção e consciência para isso, para mudar, muito provavelmente está correndo o risco de gerar impactos degenerativos, negativos. Então a gente desperta essa consciência, essa habilidade para de fato a gente ter cada vez mais impactos positivos facilitados pela inovação. Resultados financeiros, resultados sociais e ambientais. Mais uma vez, para a competitividade de curto prazo, porque de fato a gente tem que ajudar, crises estão acontecendo, uma competitividade muito grande está cercando e sendo o contexto atual dos negócios, das empresas, mas de fato a gente precisa pensar no crescimento e na longevidade desses negócios. Você falou um pouquinho agora sobre estar em Porto Alegre, ser de Porto Alegre, mas vocês atuam só aqui ou vocês atuam no nível de Brasil? Atuamos no nível Brasil, temos projetos, como a gente tem parceiros multinacionais fora do Brasil também, principalmente América Latina. Atuamos e gerenciamos um hub em Rondônia, a gente tem um super prazer em fazer isso. Que legal. Então é interessante ver como a inovação ela tem que ser situacional e se adequar à realidade de cada região. A gente tem grandes centros de referência, então a gente está no Inova Brain, no Cubo em São Paulo, a gente está na CAT em Florianópolis, a gente está no Ágora em Joinville, mas cada região tem a sua vocação, tem os seus desafios
e a inovação ela precisa atender esses desafios. Porque, de fato, se não for assim, a gente está falando sobre blockchain, inteligência artificial, e às vezes isso não faz sentido para as pessoas, para os clientes, para o mercado. Então, de fato, a inovação ela tem que servir e atender aos desafios dos empresários, dos gestores e dos colaboradores para conseguir entregar cada vez mais valor na sua cadeia. E você falou uma coisa muito legal que, assim, cada região é única, né? O Brasil, ela tem continental. Exatamente. Então, se a gente for pegar só o sul, a gente já tem, dentro do agro, a gente fala de cerca para cerca, né? Então, a gente já tem ali, na própria propriedade, a gente já tem coisas diferentes que uma tecnologia não vai servir de uma área para outra, né? O tipo de cultivo. Exatamente. E aí a gente olha esse mundo de startups, né? Então, a gente tem startups aqui que elas são para determinado manejo de solo. Só que a forma com que ela configura o manejo de solo aqui no sul é totalmente diferente do manejo de solo do Nordeste, Roraima, que vocês têm, o Hub, é totalmente diferente. Como que você enxerga isso dentro, né, do semente, quando você pensa numa startup para escalar o seu produto, sendo que para escalar um produto você tem que fazer aquilo sempre em todos os lugares, né? Porque eu costumo dizer que dentro da inovação a gente não pode adaptar nada, porque adaptar é sempre uma gambiarra, né? Ou ele é customizado, o que não é escalável, né? Ou como é feito? Aqui eu vou trazer uma visão de negócios que querem se tornar unicórnios. E aí eu estou trazendo o conceito de startup, né? De ter um modelo de negócio inovador, escalável, que ele vai repetir da mesma forma. Mas muitas vezes está tentando encontrar uma solução que essa única solução ela vai repetir em uma diversidade muito grande que é o Brasil. E o Brasil, por si só, é possível escalar. Né? Então, a gente tem startups dentro de países como Israel, países europeus, que são super pequenos, eles precisam pensar em se tornar globais, justamente porque o país não vai comportar aquela solução para escalar. Mas no Brasil a gente tem um potencial gigante de crescimento e que você não precisa atender todo o país. E ao invés de ter, né, o objetivo ou o sonho de querer ter um negócio, uma startup que é unicórnio, que vai chegar numa valorização de 1 bilhão, é ter um negócio resiliente. Então acho que, né, vai do objetivo estratégico, do apetite inovador de crescimento do empreendedor, mas eu vejo que muitas pessoas, empreendedores, colocam uma ideia fixa de querer criar um unicórnio. E muitas vezes essas empresas, elas são voláteis, o mercado muda e elas correm um grande risco também. Às vezes faz sentido ter um negócio que é um camelo, né? Que tipo, aguenta períodos de seca, consegue se adaptar, consegue ser ágil. Não porque ele conseguiu criar uma solução que vai atender todo mundo, mas de fato porque ele está adequando, ele está criando uma diversidade de atuação que, se em algum momento um segmento, parte dos seus clientes, do seu público, passa por uma crise, não contrata mais, ou ele vai ter que fazer algum ajuste no modelo de negócio, ele está atendendo outra região que não está passando por aquela situação. Isso passa por clima, por cultivo, por várias questões que geograficamente o Brasil permite isso. Então, qual é o caminho? Da direita ou da esquerda é o certo? Acho que, na verdade, tem que se pensar muito estrategicamente. Então, não é errado querer criar uma solução e não querer customizar. Mas você também está indo para um caminho que tem os seus riscos. Então, é necessário medir prós e contras. Quando a gente fala de inovação, para quem trabalha com agronegócio, numa empresa, na verdade, ele não está interessado em saber se ele está negociando e trabalhando com unicórnio ou não. Ele quer saber se entrega resultado para a empresa dele. Então, de fato, acho que é interessante a gente entender esses perfis diferentes de empreendedores e que todos têm uma importância super relevante. E aí, apenas para fechar o assunto, muitos empreendedores brasileiros não conseguem ver esse potencial de escalar, seja na sua região, seja no Brasil ou global. Estão trabalhando algo muito customizado apenas para um cliente da sua cidade. E aí é o extremo, é o oposto. Então tem que tomar cuidado, mas eu acredito que o equilíbrio ele permite uma atuação empreendedora e do negócio que seja mais longevo e resiliente. Como exemplo de empresas que elas se tornam líderes na sua área de atuação e começam a diversificar portfólio e produtos.
Então, antes de diversificar, talvez você tenha que buscar uma liderança, né? E querer apenas conquistar a liderança, cruzar o braço e ficar aproveitando, talvez também seja arriscado. Então é entender em que setor você está entrando e como é o comportamento desse seu cliente. E aí falando sobre a parte da empresa, tá? Porque assim, da mesma forma que a gente tem um empreendedor que ele nasce com ele tem aquela ideia, muitas vezes o produto, o serviço dele já é muito bom, ele já está no mercado, mas a gente também tem aqueles que no modelo de startup não estão prontos, mas eles querem que uma empresa vá lá e contrate ele. Só que a gente sabe que, principalmente, a gente vai falar aqui sempre do setor do agro, tá? O setor do agro ainda tem uma cultura de inovação muito longe da realidade. E aí, com isso, a gente sabe que para que esse empresário, cooperativa, produtor, ele olha aquele produto que ainda não está pronto, mas que ele resolve a dor. Ele fazer, seja uma prova de conceito, contratar, investir para desenvolver aquele negócio junto, que é o que todo investidor quer, né? E que é o conceito da inovação aberta, você ir para o mercado buscar algo que já esteja pronto ou no caminho para solucionar o teu problema. Hoje vocês também atuam nessa parte da inovação corporativa, com a parte cultural, né? Olhando para esse setor do agro, qual o caminho que você acredita, assim, que hoje vale mais a pena seguir para conscientização? Gostei dessa sua última palavra, que é a conscientização, né? Muitas empresas do agro nos procuram porque já foi picado, já viu algum concorrente, participou de algum evento e ficou incomodado com a questão da inovação e quer começar a atuar. E aí ele fala, me conecta com uma startup. E aí ele sai de uma reunião falando exatamente isso. Parece que o produto não está pronto, parece que essa solução não está em muitos clientes para eu fazer um benchmarking. Essa galera fala uma linguagem que eu não consigo entender. Falam muito inglês, o POC, MVP, pivotar, né? Acho que tem um trabalho anterior a essa conexão que de fato é uma capacitação, um letramento e um despertar para a inovação. Que em alguns casos, eu vou trazer um exemplo para você, eu já trabalhei com líderes de agronegócio que tinham mais de 60 anos e tinham um apetite de aprendizado. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então assim, você deixava um livro na mesa dele, em uma semana, ele estava discutindo e debatendo com você. Ele viaja e ele vê como empresas estão atuando, ele consegue ver outros setores e segmentos e voltar para o negócio, porque alguns desafios são específicos do agro. Alguns desafios, eles são de empresas, são genéricos. Então ele consegue se espelhar e se inspirar com um setor financeiro, com uma indústria metal-mecânica. Ele volta para casa super incomodado querendo transformar. Então eu estou falando que às vezes uma pessoa que é o fundador, é uma segunda geração, ele já traz esse espírito inovador e empreendedor. E começa com o líder, né? E começa com o líder. Em alguns casos, a gente vai ver isso acontecendo em uma sucessão, numa profissionalização da empresa. Então, de fato, a gente tem esse cenário. E a gente tem que respeitar muito isso, porque é a cultura da organização. Toda empresa, ela tem uma cultura. A gente pode lapidar, a gente pode amadurecer, mas existem comportamentos, existem algumas características sociocomportamentais que a gente precisa entender isso. Então a gente parte desde essa parte do desenvolvimento desses líderes e aí de fato esse caminho, esse terreno, né, trabalhado, ele é muito mais fértil para a inovação. E o meu trabalho, assim, eu sempre recomendo, não como um único caminho, mas como um dos caminhos, é começar com um pequeno problema administrativo, que não vai impactar diretamente o core, o cliente, para ganhar maturidade, para ficar confortável, ficar confortável, por entender e mensurar os resultados, porque também tem muita gente que vai com sede ao pote e inovação e não está preparada ainda para fazer. Então tem esse dever de casa, né, de trabalhar com processo administrativo, em compras, em venda, no RH, de fato, documentação, em processo interno. Putz, agora eu estou mais confortável de talvez usar um drone lá na minha lavoura, de automatizar algum processo, de utilizar dados para tomar decisão quando eu irrigo, quando eu vou utilizar algum produto. E eu acho que isso vai ganhando consciência até a gente ter uma empresa de fato inovadora, que não é apenas
uma pessoa puxando, que não é apenas uma área, mas você vê que todo mundo está experimentando e adotando novas práticas, novas tecnologias, sempre olhando para resultado. Não para participar do modismo, não para entrar nesse movimento, mas de fato olhando e orientado a resultado. E que inovação é um processo que a experimentação, né, o erro, a falha faz parte, mas que tem que virar aprendizado. E aprendizado vamos finalizar essa experimentação, essa prova de conceito, porque não deu certo, ou com alguns ajustes a gente consegue, de fato, evoluir e ser importante. E do outro lado, para as startups, entender e respeitar essa cultura. Porque às vezes as startups estão ali insistindo em uma empresa de agronegócio que as pessoas não estão preparadas, né? Então, de fato, é interessante você mapear os perfis, porque tem muita empresa do agronegócio, muitas cooperativas que estão atuando, estão super inovadores. Então, aproveita as portas que estão abertas ou semi-abertas para você fazer negócios. E que vai das mais variadas formas, né? De uma empresa ver uma startup como um fornecedor e contratar, e ele vai querer entender que essa negociação tem menos risco, ele vai querer ver cases, quais são as empresas que já atuam com essa startup. Há outros casos em que a atuação com inovação é tão madura que tudo bem você não ter um cliente, eu quero te ajudar a desenvolver, porque eu estou com esse problema há muito tempo e eu não consigo solução, eu acho que você consegue me ajudar a resolver, e até o caso do investimento em uma startup, né? Então a gente tem vários exemplos que de fato a gente consegue ver aí etapas e fases de relacionamento empresa e startup, mas entender quando faz sentido para ambas as partes, porque quando a gente está falando de inovação é um ganha-ganha. Esses dias eu estava numa negociação de uma startup com a cooperativa, né? Então essa startup desenvolveu um produto em um hackathon da cooperativa. Aí ela desenvolveu, ficou lindo, gastou um monte de dinheiro e a cooperativa contratou ela. Só que assim, contratou por um valor ridículo, que sinceramente a gente falou assim, não é justo. Aí a gente pensou por outro lado, vamos lá. A gente está falando aí para atender 400 produtores com o mesmo produto. Então você não vai gastar muito esforço. Para 400, e a gente está falando de uma cooperativa. É ridículo esse valor que está sendo pago, sugerido? Mas e o que você vai ganhar já entrando nesses clientes e negociando que os próximos você vai cobrar de uma forma, já que isso é uma dor real para todo mundo? Aí a gente começa a mudar a mentalidade da startup de que não ganha agora. Você precisa desse impulso, né? Você precisa desse impulso, e não estou te desmerecendo, mas você precisa desse impulso. Por outro lado, a gente também teve que negociar com a cooperativa de falar assim, olha, não queira reajustar para os próximos, porque não é justo com eles que estão trabalhando para te entregar a solução que você precisa, né? Você também vai poder ganhar lá na frente com essa solução. Então, equilibrar os pratos dos dois lados. Essa relação que não é exploratória e que você entende que você está ajudando no desenvolvimento de um negócio, passa por várias características, né? Então, no hackathon, processo de cocriação, que eles estão trocando informação e um está ajudando o outro a criar uma solução, que um vai ser beneficiário, vai utilizar, e o outro vai vender. E que a precificação nesse primeiro momento para um primeiro, segundo cliente, ela vai ser diferente daqui a alguns anos. E que é importante conquistar um portfólio, um case, atrelar a marca da sua startup que ninguém conhece, porque é uma startup nova. Exatamente. Há uma cooperativa com 400 produtores. Então, assim, isso começa a criar uma maturidade e até uma confiança por você ter esse case e estar atrelado a isso. Por outro lado, entender que você precisa trabalhar com fornecedores, no caso da cooperativa, olhando para a startup, que tem que ser sustentável. Então, assim, eu vejo muitas empresas que têm um processo de negociação ou de avaliação de startups, que são várias reuniões com várias áreas. Uma startup não tem um time comercial gigantesco. Nem entende quais são os... conseguir passar por esse processo. Exatamente. Então, não tem como olhar para a startup querendo explorar e
Tem empresa que até que não quer pagar a prova de conceito. E assim, gente, mas eles vão sobreviver como? Né? Então, é interessante verificar essa maturidade por meio da interação em que eu estou ajudando alguém, estou ajudando o empreendedor. E que se eu estou explorando demais esse empreendedor, ele pode quebrar e eu perco aquela solução. Então, de fato, é um equilíbrio, acho que você usou bem a palavra, de uma relação saudável entre uma startup e uma empresa. E a gente tem, né, eu adoro aquele artigo super famoso que fala dos dinossauros, das empresas grandes, né, e quando a gente fala de cooperativa, de agronegócio, a gente está falando, né, de empresas que têm uma história, legado, mais de 50, 60 anos, e que está querendo duelar e brigar com startups, com unicórnio, e que na verdade a gente precisa criar bons relacionamentos. E bons relacionamentos partem de confiança, de respeito e não de exploração. A gente poderia ficar falando aqui muito e muito tempo, porque esse assunto ele é instigante, né? E aí a minha vontade já é fazer mais um monte de perguntas sobre várias outras áreas. Mas aí a gente deixa para outros momentos, porque eu acho que a partir de hoje vão ter vários outros momentos. E eu queria escutar de você, assim, expectativa da Expo Inter. Boa. Eu tô aqui querendo conhecer e ficar espantado, porque eu adoro conhecer líderes, conhecer empresas que a gente não sabe dos bastidores, a gente não sabe dos desafios e principalmente como eles estão resolvendo e diminuindo essas barreiras e esses muros para de fato se aproximar de universidades, de startups e evoluir as suas práticas. Acho que o agronegócio e todas as empresas, elas herdaram um modelo de gestão muito baseado na Revolução Industrial, do comando e controle, que é replicado na família, nas empresas. E eu acho que a gente está passando por um momento em que sucessão de pessoas, essa capacitação e profissionalização traz ambientes profissionais de trabalho mais saudáveis para todos e que de fato não tem apenas uma visão do meu umbigo e dos meus resultados, mas eu tenho que olhar para o meu entorno e para o ecossistema. E minha expectativa aqui é fazer parcerias justamente para a gente mudar e transformar o mundo à nossa volta, né? Então, se cada uma empresa, se cada profissional transformar o seu ambiente de trabalho, com certeza a gente consegue transformar o mundo. E como que as pessoas conseguem te encontrar? Pode ir direto nas redes sociais da Semente Negócios ou Inno by Semente para falar especificamente sobre inovação corporativa ou no meu LinkedIn direto, Léo Vitor Redondo e Instagram, Léo Redondo. E as perguntas que ficaram abertas, eu estou super disponível para tomar um café e bater um papo. Gostei do... Não que os outros nomes não sejam interessantes, mas Vitor... É Vitor ou Victor? Vitor sem o C. Vitor sem o C, mas igual é Vitor. Victor. Eu tenho um Victor de 8 anos, adoro esse nome. já entendi a sinergia, viu, gente? Vitor, ó. Léo. Não sendo Leonardo, tá tudo certo. Então tá bom, Léo. Deixa uma mensagem final para quem está escutando a gente aqui. Boa. Acredito muito no potencial desses eventos, dos encontros e das trocas que um hub como esse que a gente está participando, de mídias como podcast, podem mudar comportamentos e mudar a forma de visão de mundo. Então, gosto muito dessa possibilidade de você estar escutando isso dirigindo na academia e se conectar, trombar com alguém no evento e bater um papo. Acho que a gente tem que estar vulnerável, disponível para ter essas trocas e saber que a gente pode aprender com alguém que está do lado, que a gente não precisa saber tudo no mundo que a gente vive hoje. A gente precisa trabalhar cada vez mais em cooperação e colaboração. Eu acho que essa postura, ela precisa ser muito importante. Algumas pessoas têm uma postura mais fechada, né? E esse ambiente não cabe esse profissional. Não, se você veio para cá, vem em show, aproveita, se diverte, conhece os estandes e conheça muitas pessoas para transformar a sua vida e o seu negócio. Gente, eu adorei o Léo. Ai, que presente ter ele aqui hoje. Léo, obrigada. Eu que agradeço. Que você faça muito network, negócios e parcerias. Esse lugar é para isso. E aí depois a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.